Rapaz. Testando o áudio aqui. Parece que agora sim, hein? Agora o Gabigol fechou com o Palmeiras. Fechou ou não fechou? É o que a gente vai ver, né? Mas, antes de mais nada, cara, realmente já tá enchendo o saco esse negócio de Gabigol no Palmeiras, pelo amor de Deus. Primeiro que a torcida não quer exatamente o Gabigol, né? Tem, segundo as pesquisas aí, 51% da torcida quer ele. Ou seja, 49% não quer. Então, eu acho que é uma rejeição considerável. Aí você ter 49 pessoas não, 49% da torcida não querendo você. Se você vier e se você não arrebentar de cara, o bicho vai pegar. Vocês podem ter certeza. Mas vamos ver o que a imprensa tá falando aí nas últimas horas aí, né? A respeito de Gabigol no Palmeiras. Me pegou essa fala aí também do Abel. Do futebol ser além, né? do futebol ser além das quatro linhas. E assim, eu concordo muito com a fala dele. Eu acho que ele tem que realmente valorizar quem tá com ele. Trazer mais isso pro Palmeiras, discutir. Então, eu acho que a fala dele é correta. É óbvio que ele já conversou com a Leila sobre isso, porque as informações é que houve consulta e é normal ter essa consulta. Não foi só o Palmeiras que fez essa consulta. Agora, o que pega é exatamente isso. Eu acho de verdade que o Palmeiras poderia ser um ambiente bom pro Gabriel se ele realmente tivesse afim. Desde que? Desde que ele esteja afim, desde que ele entenda que ele é mais um. O Gabriel vai chegar no Palmeiras e vai ser mais um. Esse aqui, ó, grandão já no Palmeiras, é mais um. Rafael Veiga. Ferrei meu câmera. Desculpa. Tava aí fechadinho em você, né? É isso. A turma aqui agradece. Campeão de tudo, gol decisivo e tal, e corre todas, e divide todas, e vai, e pressiona a bola, e defende sem ela. Por que o Gabriel vai chegar e vai ser diferente? E o Abel tem dado esse recado há muito tempo. Deu pro Dudu também. Se não correr, se não fizer o trabalho sem a bola, não vai jogar. É o que eu disse. Eu acho hoje o Palmeiras um ambiente ótimo para um jogador que está afim, que quer competir, quer ganhar títulos. Mas tem que estar afim. E quer aprender. Se o cara tiver afim, ele dá um salto na carreira. Se ele não tiver, ele arrebenta o vestiário. Quando um jogador do nível do Gabigol tá, assim, como tá agora, soltinho no mercado, soltinho. Porque ele não está preso, o Flamengo está acabando o contrato dele no Flamengo, ele já pode, desde ontem, assinar um pré-contrato. Então ele está. O que o Flamengo ofereceu foi para ele não topar. Quando você oferece, no caso dele, 1 ano, é para ele não ficar. Então ele está. Não é normal ter um jogador. Ninguém está discutindo qualidades do Gabigol no futebol brasileiro. Então é um cara que, peraí, o que a gente pode fazer para ter esse jogador? Aí, primeiro ponto, ele é muito caro, esse é um ponto. O segundo especificamente no Palmeiras, precisaria ocorrer uma reforma no comportamento do Gabigol. Ele está disposto a essa reforma? Porque é o seguinte, gente, o que ele criou de BO fora de campo, o caso lá do exame antidoping, depois bota a camisa do clube, desculpa, eu não dou valor para isso, mas é complicado no mundo do futebol. Então, são situações que acabam gerando um conflito fora do campo que termina lá dentro. E lá dentro, os comportamentos dele, será que são comportamentos que são importantes, que fazem parte dos valores da construção desse Palmeiras, construção do Abel? Por isso que eu entendo que teria que ocorrer uma reforma. Quando eu falo em Gabigol no Palmeiras, eu falo assim. Agora, esta explicação eu não vou falar, mas mais importante é também o comportamento. Para mim, assim, esse risco aí, para mim, é um Francisco gigantesco. Aqui não dá, não. E a gente já vai falar de Gabigol, com seus títulos pelo Flamengo. 2 Libertadores, 2 vezes campeão brasileiro, 2 vezes campeão da Supercopa do Brasil, 1 Recopa, 1 Copa do Brasil e 4 vezes campeão do Carioca. Duda Gonçalves já aqui conosco para trazer informações de negociação de Gabigol, Palmeiras. Beijo, Dudinha, bem-vinda, amiga, tudo bem? Outro para você, Glaucia, para os companheiros e também para o Fã de Esportes. Palmeiras, Gabigol, Flamengo. No momento, a informação que a gente tem da nossa Marcela Rafael é de que essa negociação está em andamento, está
caminhando principalmente para que o Gabigol deixe o Flamengo e realmente venha para o Palmeiras. A situação atual é de que o Flamengo quer uma compensação financeira para que o Gabigol saia nesta temporada. Ele tem contrato com o Flamengo até o final do ano. A partir de agora, ele já pode assinar um pré-contrato, e o que o Palmeiras estuda hoje é justamente a forma como o Gabigol vai sair do Flamengo. Se será a partir de agora, já com essa compensação financeira, ou se o Palmeiras vai assinar um pré-contrato, assim como fez com o Felipe Anderson, e ele chega na temporada que vem, em janeiro do ano que vem. Esse é o momento que o Palmeiras está estudando, né, como vai ser essa saída, tratando isso com o Flamengo, obviamente, primeiro, depois entendendo também a situação do Gabriel. Mas é fato que essa negociação está acontecendo, que o Palmeiras tem interesse de contar com o Gabigol. O Abel Ferreira até foi questionado sobre isso na última segunda-feira, na entrevista coletiva. Ele fala que não comenta sobre jogadores de outros times, mas ele dá a entender ali que a Leila sabe desse interesse que ele tem. Ele já elogiou publicamente o Gabigol em outras oportunidades, e ele deixa claro que a Leila Pereira sabe o que está fazendo, sabe, né, do sentimento que ele tem também em relação ao Gabigol, e que ele confia na Leila. E aí fica a cargo agora da presidente do Palmeiras e também dos dirigentes do Flamengo de se acertarem para que o Gabigol venha. Vale lembrar que ele está afastado no Flamengo até que essa situação se resolva, né? Ele já demonstrou que não vai renovar com o Flamengo. A última vez, né, que o Flamengo optou ali em oferecer um contrato para ele foi de 1 ano, ele se sentiu desvalorizado, acabou não renovando com o Flamengo, por isso também buscando outro clube. Até então ele fica afastado para que ele se resolva. Se não sair agora nessa janela, aí sim cumpre o contrato e no ano que vem sai. Mas por enquanto negociações caminhando para ele vir para o Palmeiras. Dom, que ontem a gente até conversava aqui também dessa história de Gabigol, muito na linha dessa entrevista, né, da coletiva que a Duda relembra aqui do Abel. Em algum momento lá ele fala até de ver também o conjunto, não só em campo, mas o extracampo. E a gente discutia que isso também poderia ser algo que seria levado em conta, né? Esse entendimento do pacote Gabigol que vem, não só o cara que a gente sabe que ele é em campo e que ele pode render. Isso você acha que pode ser ponderado aí pelo Abel? O Abel seria um cara até para trabalhar melhor esse Gabigol? Essa é a minha grande preocupação também, Glaucia, porque tecnicamente, dentro do que o Palmeiras vai perder com o Endrick, tem a busca por um centroavante, ainda que não seja um 9 mesmo de área, mas era a posição onde ele brigaria hoje no Flamengo, e hoje indiscutível a situação do Pedro. Então cairia, pensando em encaixe dentro do elenco, acho que poderia ser um reforço que acrescentaria muito para o próprio Gabigol. Você está falando dele, dos dois times hegemônicos, ele sai de um e vai para outro, então seria muito interessante ainda no momento de baixa. Mas a minha dúvida é em relação a isso, pelo perfil do Palmeiras, a construção desse time com o Abel foi muito baseado na questão coletiva. Lógico que o Palmeiras tem grandes nomes históricos desse elenco, mas que se fizeram históricos lá dentro e não chegando nesse patamar. O Palmeiras gastou já com outros jogadores valores altos. Dá para citar nesse exemplo na temporada o Aníbal Moreno, mas não chega com o tamanho de um Gabigol. E por mais que a fase técnica dele não seja das melhores, ainda assim chega com um grande nome. Seria a contratação de maior barulho do Palmeiras na era Abel Ferreira, a meu ver, pensando na badalação e não necessariamente no encaixe, no reforço que viria, na questão técnica. Então essa é a minha grande dúvida. Se isso poderia causar um certo problema a uma estrutura que funcionou tão bem, ou se ele conseguiria se enquadrar. Acho que a única dúvida que eu tenho em relação ao Gabigol indo pro Palmeiras é esse aspecto. Outra coisa que pega também, que a gente não pode deixar de pensar, é a questão da rivalidade. Porque o Gabriel já não tá muito bem quisto. Lógico, tem torcedor que já fala, não, que vai embora, não quero mais. Tem outros que, ainda dava para recuperar. Agora, você vai logo pro Palmeiras, que é quem hoje, no futebol brasileiro, é quem tem essa rivalidade com o Flamengo. Inclusive, das últimas vezes que eu fui pro Rio, eu senti muito o flamenguista muito assim com o Palmeiras. Palmeiras, realmente, o pessoal pegou meio que uma birra um pelo outro. E eu acho que aí é a cereja no bolo, né? De tudo que ele vem fazendo e tal. Aí pensa o rubro-negro, pensa, aí no final você ainda vai pro Palmeiras. Enfim, dito isso, querendo ou não, isso é uma questão da torcida, ele é profissional, os clubes são profissionais e me parece que todo esse imbróglio está sendo resolvido de forma profissional. A questão do Palmeiras é acertar com o atleta. A partir do momento que você acertou com o atleta, vamos pensar numa vinda agora. E aí o Flamengo tem que fazer o papel dele também. Acho que o Flamengo tem que sim pensar numa remuneração, porque querendo ou não é um jogador do elenco, um jogador que pode jogar até o final do ano. O Flamengo hoje tem o Pedro,
tá jogando todas, inclusive pode ser até preservado no próximo jogo. Então o Gabriel é um cara que pode ser útil dentro da temporada ainda. Se você pega uma grana no Gabriel, você pode ir no mercado numa janela ainda e trazer uma reposição. Então acho que tá tudo dentro de uma maneira muito profissional. Eu acho que as coisas têm que ser assim. Vai pegar muito pro torcedor. E a questão do Gabriel é muito do que o Donk falou. No Palmeiras não tem a estrela, não tem o protagonista que a gente fala. Isso vai trocando ao longo da temporada. É o Veiga que tá fazendo um monte de gol, daqui a pouco é o Estevão, aí uma hora é o Endrick, outra hora é o Rony que tá voando, tá jogando muito. E assim, o Abel sempre deixou claro, aqui tem que correr, tem que cumprir função, taticamente tem que ser aplicado. E aí eu acho que se o Gabriel tiver afim, se ele realmente comprar a ideia, acho até para ele como atleta, tá numa estrutura dessa, vai fazer ele evoluir como jogador. Dudinha, aproveitar que você está aqui para falar desse Palmeiras que enfrenta o Grêmio amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Às 7 da noite, um Palmeiras ainda desfalcado, né? Se na última rodada não tinham Aníbal e Rony, eles retornam, cumpriram suspensão, mas o Palmeiras não vai contar com o Zé Rafael, teve constatada a lesão na coxa direita, ele saiu no último jogo sentindo a coxa, já se esperava que de fato ficasse fora, e ainda não tem o Rafael Veiga também, que vai cumprir suspensão, e o Gabriel Menino, ou seja, 3 desfalques importantes desse esquema do técnico Abel Ferreira. Então vai ter um meio-campo modificado com o John, Fabinho e Aníbal retornando, e um ataque ali com o Rony de volta ao lado do Flaco e do Estevão. Essas as principais mudanças do time para amanhã. E falando dos outros reforços, né, já estão treinando todos, agora sim, à disposição do técnico Abel Ferreira, ali no treinamento para serem observados. O Giai começou a treinar ontem, o Felipe Anderson hoje, na verdade, o Felipe Anderson ontem, todos já integrados com o elenco. O Abel Ferreira observando, só jogam a partir de 17 de julho. Palmeiras, então, já viajando para o Rio Grande do Sul para enfrentar o Grêmio amanhã, em busca da liderança, né, Glaucio? Está de olho nesses 3 pontos e na liderança do campeonato. Muito bem, 99% certo, de acordo com a Marcela Rafael, nossa apresentadora, jornalista, o Gabigol está perto de fechar com o Verdão. Eu não, mas meu irmão, ele está empolgado, minhas filhas estão empolgadas, muitos palmeirenses estão empolgados em fazer o Gabigol. Você não. E mais, tem gente até sonhando, o Everton bate a bola, casquinha do Aníbal pro Rafael Veiga, Veiga toca, Dudu inverte, Estevão driblou, tocou, gol do Gabigol. Este cenário pode acontecer agora, de acordo com a informação, para o meio do ano. A gente trabalhava aqui ontem com uma possibilidade do Gabigol no final do ano, e aí, Natália, a novidade agora é o Gabigol podendo chegar para o Super Verdão, que está sendo chamado assim nas redes sociais, agora no meio do ano. O que você acha? Uma janela interessante do Palmeiras, né? Se qualifica muito e o Gabi é o cara que falta. Se falta alguém para finalizar, ele pode ser esse cara. Agora, só a questão que a gente sempre coloca. Questão do salário muito alto, rendimento em campo que não está tão bem, e a questão do doping que ainda vai ser julgado. Isso acho que tem que ter uma cláusula ali. A Leila não é novata nisso, sabe como trabalhar muito bem ali a sua gestão do futebol, junto com as pessoas que trabalham junto com ela. E tem esse asterisco. Agora, tirando esse asterisco, acho que é uma boa contratação para o Palmeiras. Asterisco não asterístico. Não é meu. Você que sempre fala envelope, orelite, não é olerite, envelope, asterisco. Asterisco. Isso aqui é uma cultura para você que está em casa. Mas você que está em casa pode mandar o seu vídeo para falar do Gabigol, esse Super Verdão, que até esqueceram de falar de Felipe Anderson. Seria uma super janela para o Palmeiras. Você pagaria o valor para trazer o Gabigol agora? Eu pagaria porque o dinheiro não é meu, né? Eu tô pensando com o dinheiro com o bolso da Leila, né? Porque eu não tenho dinheiro para pagar o Gabigol, não. Não? O Dudu já é caro, né? Então, o Gabigol e o Dudu, se eu não estou equivocado, são os 2 maiores salários desse país em termos de jogadores. O Abel Ferreira é o maior salário geral, treinador. Mas, então assim, eu não teria dinheiro para pagar e tal. Pra ver qual que é o acordo, o acerto com o Flamengo. Eu sugeri ontem não, que eu não estava aqui, né? Eu sugeri. Eu estava em outro lugar, em outro espaço. Acontece. Cabeça em outro lugar, o estômago em outro lugar. Eu sugeri na segunda-feira fazer o que o Real Madrid fez com o Mbappé. O quê? Que é esperar acabar o contrato e não pagar nada. Mas o Real Madrid queria o Mbappé há 500 anos, o Mbappé queria o Real Madrid há 500 anos, mas acabou o contrato com o PSG, ele foi em tese de graça, né? Só foi o acerto com ele. O Palmeiras poderia esperar tranquilamente o contrato do Gabigol acabar e depois pegar sem pagar nada. Mas se o Flamengo tá tão assim, meio, né, deixando sair, qualquer coisinha aqui, dá 2 mariolas aqui, um doce de leite, né, um pé de moleque. Falou para não fazer nem o 6º nem o 7º jogo.
Se você pensar do ponto de vista da lei, do que diz a legislação, talvez fosse interessante o Palmeiras esperar mais 5 meses e pegar um jogador de graça. Mas se você tiver um olhar mercadológico, talvez pagar para não ter o risco de perder seja uma alternativa interessante. Isso é a partir do princípio, eu acho que Verdade, hein, Rafa? Bem lembrado. Que o Gabigol é um jogador que tem mercado em vários lugares. Sim. E assim como o Palmeiras tem interesse, o Corinthians já disse que teria, o Santos aceitaria ele de volta, não agora está na Série B, imagino, mas em outras circunstâncias. Não vai faltar time para o Gabigol jogar. Não, mas não é todo mundo que pode pagar ele. Quem no Brasil pode pagar o Gabigol? O salário pode não ser qualquer um pode pagar, não. Mas alguns podem. Alguns podem. E você, no mercado capitalista, tal qual no jogo de pôquer, você pagar para ver pode arriscar muito a sua estratégia. Vai que ele acerta, o Palmeiras pode pagar. Se o Palmeiras contrata agora, e a informação do Marcelo Rafael, claro, aponta nesse sentido, tem alguns problemas. Um é a questão do doping, do julgamento. A outra ele pode jogar todas as competições? Brasileiro ele não compete. Só a Copa do Brasil, não. O resto ele pode jogar. Já é alguma coisa, mas uma coisa pra você pensar. Então se eu vou negociar com o Flamengo, tô contratando o jogador, mas eu não posso jogar na Copa do Brasil. Diminui um pouco isso aí. E de novo a gente está falando sobre outro item do mercado do livre capital. Negociar com o Flamengo. Será que para o Flamengo é interessante facilitar a situação para um clube que briga diretamente com ele pelos 2 dos 3 principais títulos do campeonato? Então, essa é a chave. Essa é a chave. Você, flamenguista, manda seu vídeo. Aliás, agradecendo já a enorme audiência. Mande o vídeo. Você acha que é legal? Porque pode cruzar na Libertadores. Você lembra quando o Luxemburgo contratou um jogador a mais para o Cruzeiro, Márcio Nobre, se eu não estou enganado? Isso. Porque sabia-se que o Santos queria. Ou o contrário. Contratou para o Santos, que sabia que o Cruzeiro queria. E na época eram os 2 times que brigavam pelo título. Ele contratou um jogador para ele não ir para o adversário. Então, assim, o Flamengo tem uma oportunidade, porque tem um contrato em vigor, de criar algumas situações para não reforçar o Palmeiras, se for o caso. Qual é o valor original hoje sem negociação para tirar o Gabi? Você tem ideia? Não tem, mas eu calculo que, como a multa é calculada pelo tempo de contrato, acho que coisa agora... e com base no salário dele vezes X vezes, né? Imagino que não seja algo tão alto assim. Ele não é barato. Mas para a realidade de Palmeiras Rafa, e Flamengo não deve ser impeditivo. Mas o discurso já é de muito obrigado, adoramos o que você fez. Então, você ficou na memória, tá? Porque quando vem a público um dirigente e fala o seguinte, até falando para ele, não faz o 6º nem o 7º jogo, nós estamos falando do... Mas isso também depois da fala do Flavinho centroavante, nós estamos falando do Gabigol. Mas isso o Marcos Braz está usando para poder estrategicamente transferir para o Gabigol o ônus da saída por completo. Ele vai. Como vocês gostam, pertence a liturgia do plano do Landim. Isso. Liturgia? Ele tem um plano. O plano é o Gabigol sair do Flamengo com o menor ônus possível financeiro, porque o técnico não existe mais. O Gabigol não é mais ônus técnico para o Flamengo, gente. Claro. O Gabigol não joga. Claro. Sabe o que eu pensei? E aí, dentro dessa lógica, uma vez feita a negociação, qual é a melhor maneira dele sair sem que o Flamengo seja publicamente execrado por estar perdendo um ídolo. Eu citei aqui que o Gabigol e o Dudu são os maiores salários do futebol brasileiro em jogadores. E se o Palmeiras mandasse em troca o Dudu pra lá? Não vai. Agora? A Leila não morre de amores mais por ele. Se bem que o Tite também não morre de amores por ele, né? Mas o próprio Dudu o Dudu voava no Palmeiras, ele não ia pra seleção do Tite. Mas foi uma vez fez um gol. Contra o Flamengo poderia dar o troco ali. Não, tá bom, então você quer ficar com o Gabigol? Tá aqui, eu libero pra você. Eu mando o Dudu aí. Eu não acho que vai acontecer isso. E eu acho até... tudo estratégico, gente. Esse super Verdão que está empolgando, o super Mundial... O Super Verdão teria o Everton no gol. Não sou eu que estou escalando, não. Não sou eu que estou escalando. O povo que está escalando. O Everton no gol, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Marcos Rocha e Mike, tu já mandou embora. Calma, o Giai está vindo para ser contratado. Entendi. Pode ser o Marcos Rocha ou o Mike ali. Os dois são competentíssimos. Essas são opções. Sim, muitas opções. No meio de campo, o Super Verdão teria Aníbal Moreno, Zé Rafael. E o Richard Rios está comendo a bola na Colômbia? Calma, garotão. Ele vai esperar o momento dele. É um excelente jogador, mas vai esperar. Rafael Veiga, Felipe Anderson, Estevão e Gabigol. No banco, Dudu. No banco, Richard Rios. No banco, 2 laterais direitos. O Vitor, zagueiro. Vanderlan. No banco. É o Super Verdão. Super Verdão, mas antes do Super Mundial, para o ano agora, nós estamos falando para um time que eu posso estar aqui, dia 3 de agosto, chegou, vamos ao vivo, a apresentação do Gabigol. Então, aí eu quero ver o que vocês vão falar. O Gabriel Barbosa no campo, o Gabigol como centroavante,
o ativo de mercado chamado Gabigol, ele seria importante, estou com a Nath, para o complemento de uma funcionalidade coletiva do Palmeiras. Sim. Ponto. Eu tenho dúvidas sobre o Gabigol fora do campo. Pacote. Eu tenho dúvidas sobre o pacote Gabigol. Mas, Rafa, se o Abel, o Abel parece que já aprovou. Sim. Teria mas, falado até isso. Mas uma coisa é você aprovar sem estar convivendo. Você aprova por referência. Eu não conheço você. Aí me fala assim, Rafael Marques, você vai ter que trabalhar com o Edu de Menezes. Ixi. Não é o caso, eu te conheço há 200 anos. Você trepidamos juntos na Rádio Globo. Exatamente. Então, assim, calma, gente, é porque era... Trepidaram às vezes acontece. Isso aí fica no ar. O Fred Sport não tinha essa informação que vocês já tinham trepidado juntos. Às vezes o cara joga o Renan, vai no site e aparece isso aí. Mas o que acontece? Trepidar é reportar. É porque era reportar. São os trepidantes da rádio. Calma, deixa eu olhar. Eu conheço o Edu há muito tempo. Que eu não conheci, supondo que eu não conhecesse o Eduardo Menezes. Aí a direção me chama e fala, você vai participar do F90. Com quem? Com o Eduardo Menezes. Poxa, eu não conheço. Não vou ser apresentado. Mas a Nath conhece e o Bubu conhece, são meus amigos. Eu vou ligar, poxa, vem cá, o Edu é legal de trabalhar, como é que é, tranquilo e tal. Vocês vão me dizer a impressão de vocês. Isso não vai acontecer com o Abel Ferreira? Vai acontecer, gente. Mas futebol todo mundo se fala. Eu acho que ele vai ser bem recebido. Acho que tem uma questão aí que é a qualidade técnica e o que a gente falou agora da questão de quanto ele pode agregar coletivamente, né, nessa função do cara que o Palmeiras nessa temporada, na temporada passada já teve esse problema. Mas nessa temporada o Abel ele bate muito na tecla de falta eficiência. Talvez ali com o Gabi as coisas melhorem um pouco em relação a números, né? A oportunidade convertida, coisa que hoje o Palmeiras ainda peca um pouco em relação a isso. Talvez seja essa a ideia do Abel. Agora, que o Abel vai ter que construir com o Gabi uma questão de, cara, peraí, então tá, você tá vindo, você é gigante no futebol brasileiro, você fez tudo o que fez no Flamengo, só que aqui a banda toca diferente. Mas eu acho que já, sabe o que eu imagino? O Gabriel, ele vem num momento diferente, não sei qual é a opinião de vocês, um momento diferente da vida dele. Ele já construiu uma história bonita no Flamengo, mudar de ares, nós falamos aqui ontem, pode ajudar, pode colaborar. E no Palmeiras ele teria algo, Bubu, que você conhece muito bem, por ser uma das estrelas aqui da companhia, que é o palco perfeito para a sua apresentação perfeita. Tá tudo certo, a iluminação é fera, a trilha sonora tá boa. A plateia está lá te esperando, porque o palmeirense, e eu sei que você é palmeirense está em casa, 80% de se pegar 10, botar numa sala, 8 já estão, tem uns 4 já assim. Outros 4 compraram a camisa, mas não avisaram. 2 estão, precisa ver como ele vai chegar, mas você vê que está diminuindo já. Sim. A parcela. Você não acha que ele teria o palco perfeito para brilhar? O Gabigol seria feliz no Palmeiras? Neste programa, há alguns dias, a gente fez uma enquete aqui onde o Gabigol se daria melhor. E eu banquei ele no Palmeiras. E foi você, inclusive. Porque... É você que está ajudando na negociação. Ronaldo levando o Neymar... Possivelmente o Gabigol que assiste ao nosso programa, viu o meu comentário, ele já está em dúvida. Poxa, Cruzeiro, Corinthians... Tá na dúvida. Santos, tal. E eu falei, vai pro Palmeiras, cara. É isso. Palmeiras é um time que paga bem, como o Flamengo. Então, financeiramente, para ele, as coisas continuam iguais. Palmeiras é um time que disputa todos os títulos, estará no Super Mundial ano que vem, então ele não cairia de nível, ele continua disputando tal. O Gabigol é o brasileiro com mais gols na história da Libertadores. Passou o Luizão. Não, então, mas ele pode ser o maior da história, passando o Spencer, lendário equatoriano, atacante, que o Rafa viu jogar no Peñarol. Viu mesmo. Então, e aí é o seguinte, já tinha 18 ele anos. Continuando no Palmeiras, ele vai continuar escalando a tabela histórica de artilheiros da Libertadores, para se tornar o maior da história. Se ele vai, por exemplo, para o Santos hoje, ele não joga Libertadores. Você vai para o Corinthians, ele não joga Libertadores. E nem ano que vem, né? O Santos nem ano que vem. Exatamente. Então, assim, ir para o Palmeiras, ele continua disputando títulos, quebrando recordes, estabelecendo marcas, né? Olha o que você está fazendo com o Eduardo de Menezes. Eu não estou emocionado, não. Vocês ficam espalhando. Aí eu estou nas ruas. Aí esse dia eu encontrei um cara, abri o elevador, levei minha filha na consulta médica, abri o elevador e ele. E o nosso Palmeiras? Eu sou Rio Branco. Não, por favor. Aí vocês ficam trazendo me ligando ao Palmeiras. São marejados. Não, eu não. Então, É emoção estar aqui com você. No Palmeiras vai ter a oportunidade de trabalhar com o professor Abel Ferreira, que certamente já tem um plano para ele. Porque o Abel tem planos. Ele trabalha com planos. Ele tem planos. Não é corretor, mas trabalha com planos. Então, e aí o Abel, que muita gente fala, inclusive palmeirenses, ele não gosta muito de estrela, de jogador mais vaidoso, de jogador midiático.
O Abel pode abraçar o Gabigol e provar que ele também pode trabalhar com jogadores... Se for um jogador que tem retorno técnico a ele... É isso, mas tem uma condicionante. A gente está estabelecendo uma relação prévia que nós não sabemos como será na prática. Eu acho que em termos de execução, né, a partir do princípio que o Gabigol seja jogador do Flamengo, em termos de execução, esteja aí a grande chave do sucesso ou do fracasso dentro do clube. Como vai ser a relação dele com o Abel no dia a dia, nesse choque comportamental entre os dois. Porque, do ponto de vista do processo da negociação, a gente tem um elemento para resolver, que é o que o Flamengo recebe por isso. Porque para o Gabigol é importante ele ir, para o Palmeiras é importante que ele vá, e para o Flamengo, em termos de ambiente, até mesmo dessa maneira como ele está saindo do clube, é importante que ele saia agora. Eu disse isso ontem aqui, já disse semana passada na rádio, não é jogo para o Flamengo colocar o Gabigol em campo. Não é. Ele está provando há algum tempo que o foco dele está em qualquer lugar menos ali. Às vezes que ele entra em campo, ele tenta fazer alguma coisa para responder à expectativa da torcida, especialmente quando joga no Maracanã. Vai lá, a torcida apoia, chega junto, ele faz aquele gesto lá, a torcida, né, joga junto com o time. Mas em termos de desempenho técnico, ele não entrega. Ele não está entregando. E jogador de futebol, acima de tudo, antes de qualquer coisa, é jogador de futebol. Na lista de quesitos do sujeito, primeiro é rendimento em campo. Tem um ano que ele não entrega. Um ano que o Gabriel Barbosa não consegue jogar pelo Flamengo. Então não é inteligente. Mas você não acha que mas esse palco perfeito não pode ajudar ele no Palmeiras chegar num time que o Flamengo tem um timaço, hein? Pode. Mas ele respiraria que hoje dentro do Flamengo, veja, nós estamos aqui abrindo o programa de hoje, falando do Gabigol. Ontem se falou muito sobre o Gabigol na programação, tanto que nós temos aí o corte da Marcela Rafael em outro programa do Sport Center. O Gabigol vai ter Flamengo e Atlético hoje, gente. Sim. E eu estou falando de Gabigol, por quê? Vamos Porque falar já de esse assunto, não é porque nós estamos errados, não. É porque esse assunto ganha a linha de prioridade. Porque envolve duas das maiores torcidas do país. Porque envolve os dois clubes mais ricos do país. Porque envolve um ídolo. Não é um assunto qualquer, é um assunto relevante. Então, dentro dessa lógica, e pensando na perspectiva do Flamengo, manter o Gabigol lá não é inteligente. O Tite não vai escalar, ele vai estar sempre desviando o foco para ele, nem sempre voluntariamente, muitas vezes por força das circunstâncias, e todo mundo perde com isso. Todo mundo ganha com ele saindo. Agora, para que ele vá para o Palmeiras agora, alguma coisa de vantajoso tem que existir para o Flamengo. Mas tem um outro... Porque aí é o fechamento perfeito na cabeça do Landim. Gabigol forçou a barra para sair, Gabigol não quis ficar, Gabigol pediu, posou a camisa do Corinthians, Gabigol elogiou o torcedor do Corinthians, Gabigol fez isso, fez aquilo outro, Gabigol se negou a fazer exame de antidoping e o Flamengo bancou, chancelou o apoio a ele o tempo todo. Tem lá uma lista de ações que o Flamengo fez. E no final das contas, ainda ganhamos X milhões porque vendemos o Gabigol. Eu acho que essa é a matemática perfeita. Só que aí eu vou apelar agora para a questão do personagem e da idolatria. O Rafa falou sobre isso, a relação dele com o Flamengo. Agora, Tá chorando? Não, eu tô emocionado porque eu uso lente de contato e aí bota o ar, mexe com a gente. Eu até chorei uma vez aqui, o Zé me perguntou se está emocionado. É emoção de estar aqui no programa. Ao meu lado também, especialmente. Sempre muito emocionado. Mas aí eu vou apelar para os dois na questão da emoção. Vocês lembram que no Allianz Parque, a molecadinha do Palmeiras foi lá tirar foto com quem no jogo do Flamengo? Mas não é só no Allianz. Vocês não acham que tem também essa questão do... Cara, a Leila, o Anderson Barros... Ele tem um apelo de marketing. Opa, chegou um aqui que também vai ajudar. O Palmeiras é recheado de estrelas. Nós vamos contratar outro grande para a companhia. Vocês não acham que pode ter isso? Ele tem um apelo de marketing, sim, forte. Né? O nome dele é forte no futebol brasileiro. É incontestável. A gente pode questionar se está jogando bem ou não, mas que o nome dele é forte pro futebol brasileiro, Então, você mexe com o marketing também da molecada. Molecada no futsal, na base do campo e por aí vai. Isso mexe muito. Você, fosse ali um garotinho, você tiraria foto com o Gabigol mesmo não sendo flamenguista? Não, porque eu tô extrolando, né? Eu tirei a foto com o Gullit, com o Van Basten, hoje eu tirei com o Gakpo, né? E com o Memphis Depay. Ou com os meus ídolos do bom sucesso, né? Que já teve Leônidas da Silva e tal, né? Infelizmente não podemos mais com Leônidas, né? Você não tiraria foto? Não tiraria foto com o Gabigol. Mas você não acha que ele é um dos grandes personagens do futebol brasileiro hoje? Eu acho que esse cara muda patamar até de torcida. Eu acho que ele já foi mais. Ó, isso aqui é interessante. Eu já falei aqui. Qual que é a maior torcida do Brasil? Patamar de torcida? Flamengo. Tá. Qual que é a segunda maior do Brasil? É o Corinthians. Segundo muitas pesquisas, a terceira é do São Paulo. E logo atrás, pertinho,
Palmeiras. Tem pesquisa em Minas, está dando o Palmeiras já na frente do São Paulo. O São Paulo, nos últimos anos, não foi muito bem, o Palmeiras muito bem. Você traz um cara como o Gabigol, que é extremamente popular, que a criançada agora adora, você mexe com isso, você começa a angariar esse universo de criança, de adolescente, aquele que gosta de um Neymar quando tá no Santos. Bom, então eu gosto desse cara, vou torcer pra esse cara, tal. Como o Zico deu muita torcida há muito tempo, camisa 10 da seleção, né? O Pelé no passado, camisa 10 da seleção, trouxe muita torcida pro Santos. Tem caras que tem os caras que arrastam torcida, cara que mobiliza. A contratação do Gabigol, eu nem acho que vai ser assim, um sucesso de marketing, porque ele vai vender muita camisa. Eu acho que os palmeirenses vão começar a comprar um monte de camisa, vai dar um tremendo de um retorno e tal. Mas o impacto de se tornar um time ainda mais popular é grande. Aqui em São Paulo, por exemplo, você vai na periferia, a torcida do Corinthians de São Paulo são maioria, né? A do Palmeiras é grande também, mas aqui fica, na região metropolitana de São Paulo, fica atrás. O Gabigol é popular. Aquele cara tal, não sei o que, tal, tá meio perdido, não sabe que time tá chegando, não sei o que, acaba abraçando, o Gabigol tal. Então, é notícia. Então, nós estamos aqui num programa falando de um jogador do Flamengo e associando ele ao Palmeiras. Quanto tempo programas televisivos falam do Gabigol? Se ele tá no Palmeiras, ele vai dar mais retorno, né? De mídia, tempo, espaço, isso tem valor no mercado também. Sim. Então, o pacote do Gabigol é bem, digamos assim, atrativo para o Palmeiras. Se a Leila... Você vê no time do Palmeiras, que é muito competitivo e vencedor, você tem poucos caras ali que são efetivamente muito populares. O Everton é excepcional goleiro, mas ele não é um cara muito de falar, de aparecer. O Veiga, o craque do time armador, um cara low profile... Não aparece muito, tal. O Dudu teve os momentos ali, mas também ali, às vezes também dá uma sumida, tal. Então, assim, falta esse cara. O Endrick já apareceu e virou uma tremenda de uma notícia dentro do Palmeiras. Agora. O Estevão agora, tal. O Palmeiras pode brigar mais por esse espaço de mídia, para se tornar ainda mais popular, se aproximar das maiores torcidas do Brasil, trazendo uma figura como o Gabigol. Seria assim se trouxesse o Neymar também. O Neymar, quando voltar pro Brasil, não sei em que time vai, e acho que vai pro Flamengo, também vai ser uma jogada dessa daí. Quantos Neymarzetes não tem? Ou que torciam pro Santos, por causa do Neymar, não sei o quê. O Neymar vai pro Flamengo. Imediatamente um monte de gente, caramba, eu vou ainda acompanhar mais o Flamengo. Claro. Eu gosto do Neymar, entendeu? Tem jogadores que arrastam torcida. É só ver não tô comparando, por favor, né? Quando o Cristiano Ronaldo é anunciado no time B, no time A, o Mbappé, o Messi, os caras vão rodando ali... nesses últimos anos, e eles arrastam uma multidão com eles. Óbvio que, dadas as devidas proporções, a gente está colocando, óbvio, cada um, eu não estou comparando a qualidade ou o tamanho de Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé com o Gabi. O que a gente está falando é que há uma mobilização quando você tem uma contratação desse nível. Pensando em futebol brasileiro, é uma contratação que você entende que tem a torcida mirim, tem um apelo maior porque se torna ainda mais competitivo, a depender da disposição técnica dele, de como ele vai desempenhar tecnicamente. Tem tudo isso, né, Rafa? Mas acima de tudo tem uma coisa que eu acho que é soberana mesmo, que é o aproveitamento dele em campo. E se não for bem... Você tá azedo, Rafa. Você tá muito pé no chão. Estou trazendo a luz do espaço. Aqui não pode... Ele não pode fazer mais do que o Flaco Lopes faz, por exemplo. Mais. Sério? Então, ele já calou a sua boca. Calma. Não pergunte isso de novo aqui. Ele foi ficar alterado. Vem com essa pergunta, não. O problema todo do Palmeiras tem centroavantes? Tem. Mas o Gabigol é melhor, o Gabigol em forma, motivado, concentrado, encaixado, é melhor do que os que não estão lá. Então, é lógico e aí, para mim, o ponto, como eu disse, que o ponto vital, né, o ponto nevrálgico, como gosta o Bubu, para que a relação entre Palmeiras e Gabigol dê certo, é a relação dele com o Abel Ferreira, isso precisa acontecer de maneira suave. Eu acho que o fato do Abel Ferreira já ter avalizado, como é o que se sabe... E ele quer, né, gente? Certamente o Abel pensou já como vai ser o time com o Gabigol. Já imaginou o que fazer com o Gabigol. E com tudo que o Abel construiu no Palmeiras, sendo ele, queiram ou não, o maior técnico da história do Palmeiras, todos os tempos, maior do que aquele da academia, o João Brandão, maior do que Filipão, maior do que Luxemburgo.
sendo quem o Abel é, então nós temos que dar todo o voto de confiança Você acha que ele não de que ele vai ter um direcionamento certo para isso. Você acha que ele não quer? Se ele deu um aval pro empresário dele, ele quer. O Abel deu a Leila o aval para a contratação do Gabriel. A gente começou um debate aqui ontem que eu acho que vale retomar, até porque não deu tempo de falar exatamente tudo sobre isso, mas quando ele fala ali dos valores, dos jogadores saberem, do que tem que entregar além das 4 linhas, eu fico com uma dúvida muito grande do quanto o Gabriel encaixa nesse perfil. Me parece ser contraditório com a chegada dele no Palmeiras. Se você levar em conta o último ano do Gabriel, o último ano e meio, eu sou obrigado a concordar com você. Mas se você lembrar de antes disso, a gente vai ver que é uma outra situação. O Gabriel apagado? O Gabriel sem ser uma estrela? O Gabriel sem chamar o holofote pra ele? O Gabriel sempre foi estrela. Vi. O Gabriel... Desde a base do Santos. Eu nunca vi. Mas qual é? O Dudu não é estrela? Não. O Everton... Não, jogador de impacto? Igual o Gabigol, o Everton não é? Puxa vida. Não é. O que eu penso a respeito disso? O Gabriel, se não me falha a memória, o treinador que dirigia o JJ, ele adorava o JJ. Sim. Né? Por quê? Era direto, objetivo, fala na cara. Entendeu? Ele vai se... é a minha opinião. Eu não sei se a torcida do Palmeiras gosta ou não da ideia de ter o Gabriel Barbosa. Essa é uma questão. Mas eu tenho certeza, olhando pelo perfil do Gabriel e olhando pelo perfil do treinador, que eles vão se dar muito bem. Mas você acha... Ele falou ali, tem uma declaração dele falando meio que do extracampo ali, que ele tem que se enquadrar, para além das 4 linhas, acho que ele passa um recado ali já também. Isso conversa, né? Eu vou falar em conversa. Eu falo para vocês sempre, fica vermelho 5 minutos, mas amarelo a vida inteira. Fala pro jogador que você quer dele, e se fizer aqui, seja claro. Objetivo. Antes de contratar, você quer vir? Legal. Mas aqui é assim, te interessa? Não, professor, para mim não vai dar. Sabe o que eu fico pensando? É bom que seja claro, é bom que seja objetivo. O que, dona? Eu entendo, por exemplo, o Gabigol ter o interesse de trabalhar com um técnico como o Abel. Claro. Isso motiva, é um grande técnico. E o projeto do Palmeiras também é um projeto muito forte. Mas se a gente for analisar o perfil das contratações do Palmeiras na era Abel, ia sair um pouco desse padrão. Porque o Gabigol, para mim, ele é a grande estrela que tem no futebol brasileiro. Eu falo da forma como ele se porta. Ele é uma estrela. E é difícil você administrar isso. Gera um problema. Tá gerando no Flamengo. Ou não tá gerando? Tá gerando um problema no Flamengo. Ele Como já foi muito bom pro Flamengo, gerou um problema pro Flamengo quando o holofote saiu dele. O Gabigol, ele desde que foi moldado na base do Santos, ele já era uma estrela. Ele tá acostumado com esse tipo de tratamento. Então, assim... O Palmeiras contratar um jogador como o Gabigol nesse perfil, fora também das 4 linhas, ele romper com um padrão de contratação. Por exemplo, o Palmeiras já teve a possibilidade de contratar outras estrelas, até internacionais. O Cavani, por exemplo. Não veio. O Hulk só faltou pedir para jogar no Palmeiras. Então, eu fico só com esse... O Hulk não veio para o Palmeiras por uma questão de contrato. Do acerto financeiro. Porque o Hulk é uma questão diferente. Tá, não é porque ele não quis, é porque não chegou a um acordo porque não chegou naquilo que ele imaginava. Aí é uma outra situação. Do Gabriel, eu tenho só a minha impressão, hein? Porque eu posso estar completamente errado. E eu vou me socorrer do Zinho, que dentro do campo jogou com muitas estrelas. Com tantas estrelas que o Zinho pode até contar, dá para contar, perder a conta nas mãos, né? Para contar com quantas estrelas ele jogou, inclusive no Palmeiras. Sim. Eu juro, confesso para vocês, eu não vejo problema nenhum eu não sei se a torcida vai gostar, não vai gostar, esse é um outro problema, é uma coisa assim. Eu vejo da seguinte forma, você tem que falar para a pessoa, se você vai contratar um cidadão, contratar um jogador, você tem que falar para ele o que você precisa dele, o que você espera dele, e se ele está pronto para cumprir aquilo. Se ele estiver pronto para cumprir os requisitos que você imagina, se caminha no negócio. Porque tem que falar. Tem que falar antes. E o Abel é de falar. O Abel não é de ficar esperando o que vai acontecer. O Abel se posiciona. A presidente do Palmeiras é de se posicionar claramente. Veja o caso do Dudu. Um posicionamento claro e objetivo do que ele esperava.
né? E acho que esse plano claro e objetivo vai seguir caso o Palmeiras contrate o Gabigol. Tudo é no plano do caso contrate. Sim, claro. Que existem clubes interessados do exterior, não sei se ele vai para lá, se ele vai ficar aqui, se o Palmeiras vai... O que eu sei é que o Abel deu o aval para a Leila caminhar com o negócio. Se vai fechar ou não, é um outro problema. Aí é outra história. Mas aí, Zinho, eu acho que seria desafiador para os dois, assim. E a gente tocando no nome do Dudu, ainda me vem uma outra coisa. Dudu precisou reaprender a como ser estrela dentro de um coletivo. Se chega o Gabriel agora, ele não pode chegar maior que o Dudu. E aí tem vários aspectos. Maior no campo, maior no salário, maior com holofote. Então eu acho que seria desafiador tanto para o Abel quanto para o Gabriel. Não que não possa dar certo, mas existe um desafio. Muito, muito. Olha, assim, eu confio muito nas informações do Pascoal, mas Claro. olhando todos os anos de trabalho do Abel Ferreira, característica do elenco, perfil do grupo, o comprometimento que os jogadores têm com a visão e a metodologia de trabalho do treinador, as declarações do treinador em todas as coletivas e como o time joga. Seria muita surpresa para mim essa negociação acontecer. Eu não vejo o Gabigol encaixando em nenhum desses pontos. Peraí, ele é muito bom jogador, isso que é o mais importante. Não duvido disso, muito bom jogador. Não está vivendo esse grande momento de muito bom jogador. Mas é muito bom jogador. Só que no melhor momento dele no Flamengo, existiu um encaixe para o estilo de jogo dele aparecer. Eu não vejo o Abel mudando o sistema de jogo que o Palmeiras tem hoje para jogar para o modelo, para o estilo de jogo do Gabigol. Ele citou aí os atacantes que ele tem. Vê como joga o Flaco Lopes e o Rony no esquema de jogo do Abel. Não vejo, a não ser que o Gabigol, pelo momento que vive, que não é bom, esteja disposto a mudar. Né? E eu acho que o Gabigol é inteligente. De repente, não tem mais... Pela declaração do Marcos Braz, então, né, quase que assim, pode ir, ver o clube que te quer, assim, abriu as portas e pode sair, só que paga uma compensação. E se não for agora, no final do ano ele está livre, escolhe para onde que ele quer ir. Ou seja, porque o Gabigol acho que não aceitou a proposta que o Flamengo fez para ele. Proposta de 50% de aumento, um ano de contrato, Tetra, não agradou. Não agradou. E assim, olhando, então ele quer o quê? No mínimo 2 anos de contrato e com um aumento significativo. Não, o valor ganharia não foi mais o que pegou, hein, Zinho? O valor para ele estava ok. A questão foi o tempo de contrato, porque ele entende que ele com 28 anos ainda teria direito, entre aspas, obviamente, a um contrato mais longo, principalmente pelo que foi feito com o Bruno Henrique. Não, e ele está no direito dele. Conquistou tudo no Flamengo, ganhou muito. É importantíssimo na história do Flamengo. Está no direito dele de saber o que ele merece ganhar. A gente não vai entrar nesse debate aqui. Ele está certo de buscar o melhor para ele. Estou dizendo que assim, o momento não é o propício para ele exigir, porque ele não vive esse grande momento dentro do elenco e está até com a torcida também. Há um reconhecimento. Enfim, eu estou indo pela declaração do diretor de futebol, do vice-presidente de futebol. Me parece que as portas se fecharam no Flamengo. Isso não quer dizer que não mude ali na frente. Futebol, já vi de tudo. Eu estou falando no Palmeiras. Ele chegar com um salário altíssimo, maior do que todos os jogadores que o Palmeiras tem. O treinador acabou de falar que o Palmeiras não tem dinheiro para contratar 20 milhões, 15 milhões, 10 milhões. Então é um contrato de no mínimo 2 a 3 anos, que colocando a verba dá um valor desse, e sendo que ele não chega como titular absoluto no Palmeiras. Nesse momento, o Gabigol não chega como titular absoluto. Ainda mais com o Dudu recuperando e com o Felipe Anderson estreando. Vai ter que brigar pelo espaço com o Rony, com o Flaco Lopes, com o Felipe Anderson, com o Gabigol, com o Dudu, entendeu? Então, assim, é uma situação complicada. Eu olhando para a administração de elenco de clube financeiro, não sei se é uma boa para o Palmeiras, não. O Palmeiras Vamos ver. É o Palmeiras do Abel Ferreira. É isso. Ele é o protagonista.
E os jogadores que hoje são ídolos muitos deles foram moldados pelo Abel Ferreira. O Rafael Veiga hoje tem outro tamanho. O Zé Rafael tem outro tamanho. Gustavo Gomes. O Dudu já era grande. Já era grande. Até foi mais protagonista antes do Abel. Exato. Mas também teve momentos importantes com a camisa do Palmeiras. Eu acho que o elenco precisa de um camisa 9. Mais confiável, que solucione e que decida jogos. O Gabigol poderia entregar isso, mas você tem que analisar uma contratação pelo pacote. Sim. Repito, eu acho que seria uma contratação que poderia dar um retorno técnico, mas ao mesmo tempo é uma contratação que pode desalinhar esse espírito e essa metodologia do jogo coletivo, do que é o Palmeiras. Poderia ser também um problema para ele administrar. Eu não sei se o Abel quer esse problema para administrar. Ou é à toa que o Palmeiras consegue, ano após ano, tá sempre brigando por título e ganhando taça grande. O Zinho falou, né? Alguém teria que se adaptar profundamente. Ou o Gabriel ou o elenco do Palmeiras. E eu nem acho que dentro do campo seria um problema pro Gabriel essa adaptação. Ele já jogou atrás do Pedro no Flamengo e ele já foi o centroavante, ele já trocou de lugar com o Bruno Henrique. O que me causa mais curiosidade de ver como as coisas se encaixariam é o que não permeia o futebol. Em 2019, por exemplo, o Bruno Henrique foi o melhor jogador da Libertadores, eleito o melhor jogador da Libertadores. Quem é o símbolo da conquista do Flamengo na Libertadores? Pelos 2 gols da final. Não só por isso. Mas se fala que aquele Flamengo é o Flamengo do Gabigol. Aquele é do JJ. Ah, mas falam que é do Gabigol. O Flamengo é do JJ. É o príncipe rubro-negro. Desculpa. É o Gabigol. Desculpa. Não é? Aquele time todo mundo rotula como o Flamengo do JJ. Tem mais títulos que derrotas. Aquele time campeão da Libertadores com o JJ, para mim, é o time do treinador. Aquele é o time do treinador. Sim, Pascoal, mas o que eles querem dizer é assim, que dentro de campo tinha um protagonista ele eleito pela imprensa, pela torcida, o ídolo era o Gabigol. Mas o eficiente era o Bruno Henrique. Pois é, mas não, ainda também assim os holofotes estavam no Gabriel. Acho que porque ele faz os 2 gols da decisão. Não, mas o Gabigol jogou muito em 2019. Não, jogou, claro que jogou. E muito gol. Nesses 2 gols da decisão, eu estava ao lado do Zinho, com muito prazer, na decisão da Libertadores da América, naquele dia. A gente vê, o Gabriel, se você quer saber, o Zinho, a gente conversando ali no paralelo, a gente fala assim, o Gabriel hoje não tá o Gabriel. Não, meus comentários era que ele não estava bem no jogo. E não estava mesmo, não. Os 2 zagueiros, né? O zagueiro do River, o Pinola, Pinola, o carequinha. Pinola, mas tinha um outro, Machine Quarta, não sei o que você falava assim, Pascoal. É isso. E assim, em 2 lances, no finalzinho do jogo, ele decide. É a estrela mesmo. O cara é predestinado, o cara é bom. Ali, aquele momento decisivo, ele chama a responsabilidade. Eu vou te falar, na Libertadores que o Flamengo ganha contra o Atlético Paranaense, o Pedro é eleito, né? É o artilheiro. Mas eu acho que é ele que é eleito o melhor da Libertadores, não? Não, eu tô falando de 19. De 19, o Bruno Henrique é eleito o melhor da Libertadores e ele é... Bruno Henrique foi o rei da América. Não me lembro. Mas ele é muito protagonista em títulos importantes do Flamengo. Ele realmente é um cara determinante. E ele tem esse rótulo que o Donan falou, gente. Ele chama esses holofotes para ele. O estilo dele, ele é polêmico, ele é um cara extrovertido mesmo. Então ele ou ame ou odeie, ou fale bem ou fale mal, ele é esse personagem. O Gabigol, ele é ídolo da molecada, de outros times. Quantas vezes a gente viu o Gabigol chegando para jogar contra os times, contra os adversários, no campo dos adversários, e os molequinhos querendo ele. Ele é esse ídolo da molecada porque ele tem esse jeito polêmico e chama a atenção. Tanto é que a gente está falando aqui dele. Exatamente. Né? Só que o momento dele não é o melhor. Não. O momento dele não é o melhor e a gente está falando dele no estilo Palmeiras. Eu olhando assim, não combina. Sim. Agora, se o Gabigol falar assim, opa, quero ir pro Palmeiras. Eu quero conquistar, coisa, eu quero ir, o Abel, conta comigo. É titular, é de reserva, eu vou jogar, qual é a função? Aí é diferente. Aí é diferente. Tetra,
Eu tenho que fazer o intervalo, mas me diz aqui o filho da Gávea, que em 2022 o Pedro ganhou os 2 prêmios. Ganhou o Rei da América e ganhou também o Anel da Libertadores. Me diga você se você concorda que é uma boa o Gabigol no Palmeiras. Será que é? O que você acha? Qual a sua opinião? A qualquer momento, então, a gente volta aí com mais sobre Gabigol no Palmeiras. Se você quiser saber as últimas antes dessa, pode clicar aqui, ó. Tem muita coisa que eles falaram que não falaram nesse vídeo aqui, mas que falaram aqui. Clica aí para você ver então, tá? Avante palestra!